Olá pessoal, na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo das integrais impróprias. Veremos alguns testes para decidir sobre a convergência ou divergência dessas integrais. Então vamos dar início à aula. Então vamos ver agora alguns testes que vão nos ajudar a decidir se uma integral é convergente ou divergente. Então, teste de comparação. Algumas vezes é impossível ou uma tarefa muito difícil calcular o valor exato de uma integral imprópria, mas ainda assim é importante saber se ela é convergente ou divergente. Por que é importante saber? Porque às vezes, quando você não consegue calcular exatamente o valor de uma integral, você pode aproximar. Existem métodos de aproximação de integral. Mas antes de saber isso, é bom saber se essa integral diverge ou não, né? Porque se ela divergir, você não adianta nem tentar aproximar. Então, para isso, existem os testes de comparação, os testes que a gente vai usar, que eles nos ajudam a decidir isso sem ter que calcular a integral. Então, o primeiro deles é o mais elementar, que é o teste de comparação. Então, suponha que f e g sejam funções contínuas, com f maior ou igual a g e ambas positivas para x maior ou igual a a. Né? Então, você está sob essas condições, isso é importante. Fora dessas condições, não funciona o teste. Se a integral da f, que é a que está por cima, converge, então a que está por baixo também converge. E se a de baixo diverge, então a de cima diverge. O teste também é válido quando um dos extremos do limite de integração é infinito. Então, vale a mesma coisa se esse a ou esse b for infinito. Né? Por que isso funciona? Então, vamos ver qual que é a ideia por trás disso daí. Então, a ideia da demonstração é a seguinte, ó. Ideia da demonstração. Qual que é a ideia da demonstração? Vou dar uma ideia bem rápida aqui, que é a seguinte. Você tem que 0, né, é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a f de x, para todo x maior ou igual a a. Digamos que ela é imprópria em b. Né? O b é o valor onde a integral, as funções não são contínuas ou não estão definidas. Ou seja, C entre A e B, então, propriedade da integral, a integral de A até C de 0 é 0, é menor ou igual a integral de A até C de g de x dx, que é menor ou igual à integral de a até c de f de x dx, certo? Então, você está nessa situação aqui, você está nessa situação. E aí, a gente pode aplicar o limite nesse cara aqui. Então, aplicando o limite de 0 é 0, então 0 é menor ou igual ao limite de c tendendo a b pela esquerda, de a até c, g de x dx, é menor ou igual ao limite de c de b pela esquerda, integral de a até c de f de x dx. Lembrando que isso é só uma ideia da demonstração, isso não estou sendo nada formal aqui. Então, pensa no seguinte, se a f converge, né? Então você tem duas situações. Se a f converge, essa integral aqui vai ser finita, né? Que isso aqui é a integral de a até b de f de x dx, certo? Se ela converge, então isso é finito, então esse limite aqui está limitado, como a g é contínua, ele vai existir também. Então, essa daqui também converge, porque ela não pode ir para mais infinito, né? Se ela for para mais infinito, ela leva essa daqui para mais infinito também. Então, e na outra situação, né? Esse aqui é o a, quando a f converge, e esse aqui é o b, quando a g diverge. Se a g diverge, isso daqui vai para mais infinito, né? Porque esse limite vai existir, já que a g é contínua aqui. Como ela diverge, isso aqui é positivo, tem que ir para mais infinito. Então, se isso vai para mais infinito, esse daqui também vai ter que ir para mais infinito, né? Porque ele é maior que zero e esse aqui está atrás. Então, o teorema do confronto leva isso aqui para mais infinito. Então, nesse caso, a gente tem o teste, né? Se essa converge, então essa daqui tem que convergir. Se essa diverge, então essa daqui tem que divergir. Então,
Então, a gente está nessa situação aqui, certo? Então, é só lembrar isso, né? Você tem uma maior que a outra, elas são ambas positivas, ou melhor, ambas não negativas. Se a de cima converge, a de baixo converge. Se a de baixo diverge, então a de cima também diverge. Vamos ver um exemplo para isso ficar claro. Então, exemplo, decida sobre a convergência dessas integrais aqui, certo? A primeira é uma integral que a gente não consegue calcular, não consegue explicitar a primitiva. Então, exemplo 27, deixa eu escrever aqui. Exemplo 27. Item A é a integral de 1 até mais infinito de e a menos x² dx. Então, a gente não consegue explicitar a primitiva dessa função aqui usando apenas funções elementares, que são polinômios, funções trigonométricas, logaritmos e exponenciais. Ela existe, né? A primitiva dessa função existe pelo teorema fundamental do cálculo, mas é uma função que não pode ser expressa dessa forma. Então, a gente não consegue resolver essa integral usando as técnicas elementares de cálculo. Mas essa integral aqui existe. E como que a gente prova isso? A gente prova da seguinte forma. Ó. Vou usar o teste da comparação. Essa função aqui é sempre positiva, né? Então, vou fazer da seguinte forma. Ó. Note que o x está variando de 1 até mais infinito. Então, note que esse 1 é menor ou igual a x. Então, multiplicando isso aqui por x, vai ficar x menor ou igual a x². E isso implica, multiplicando isso por menos 1, que menos x é maior ou igual a menos x². E como a função exponencial é uma função crescente, né? Exponencial é assim, né? X, y igual a exponencial de x, ela é uma função crescente, né? Se eu tenho um a menor que um b, então aqui vai estar o e de a e aqui vai estar o e de b, né? Se a é menor que b, o e de a é menor que o e de b. Isso é uma função crescente, né? Como ela é crescente, então e de menos x preserva o sinal, né? É maior ou igual a e de menos x². E ambas são positivas, né? Calculando essa integral aqui, eu consigo resolver, né? Além disso, a integral de 1 até mais infinito de e a menos x dx é igual ao limite de x de b tendendo a mais infinito, de 1 até b, de e a menos x dx, que é igual ao limite de b indo para mais infinito. A primitiva dessa função é menos e a menos x, com x variando de 1 até b, que é igual ao limite de b indo para mais infinito, teorema fundamental do cálculo, menos e a menos b, menos com menos vai dar mais, e a menos 1. Quando o b vai para mais infinito, o menos b vai para menos infinito. Pelo gráfico da exponencial, a gente vê que ela vai para zero. Então, isso vai para zero. E aqui vai ficar e elevado a menos 1, que é 1 sobre e. Logo, essa integral converge, né? Logo, pelo teste da comparação, a integral a integral 1 até mais infinito de e a menos x² dx converge. Certo? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos ver o próximo exemplo. Então, o próximo exemplo é esse aqui, integral de 0 até 1 de 1 sobre raiz de x mais x ao cubo dx. Então, vamos usar o teste da comparação novamente para saber se essa integral converge ou diverge. Então, letra B, integral de 0 até 1 de 1 sobre raiz de x mais x ao cubo dx. Então,
Nesse tipo de integral, ou qualquer integral que você quer usar o teste de comparação, você sempre tem que ter na cabeça uma integral que você sabe que converge ou diverge para comparar. Nesse tipo de integral aqui, que envolve um polinômio, né, no denominador, então a gente, né, é 1 sobre um polinômio no denominador, que tem uma raiz, né, mas no caso é uma potência de um polinômio. A gente sempre vai usar esse tipo de integral aqui, que é uma integral que a gente sabe como que é a convergência dela. Então, eu deixei essa integral lá atrás como exercício, e a gente sabe que ela converge quando P é menor que 1 e diverge quando P é maior ou igual a 1. Então, a gente tem essas informações, isso aqui tem que ter de cabeça para você conseguir comparar com outras funções. E a gente vai ver como é fácil comparar uma integral desse tipo com uma desse tipo aqui, ó. Então, olha só, o x está variando de 0 a 1, então note que se x está entre 0 e 1, isso implica que o x ao cubo é maior ou igual a 0, né? E isso implica, somando x dos dois lados, que x ao cubo mais x é maior ou igual a x. Como a função raiz de x é uma função crescente, então eu sei que ela preserva o sinal, a desigualdade. Então, tirando a raiz dos dois lados, raiz de x ao cubo mais x é maior ou igual a raiz de x. E, tomando o inverso, 1 sobre raiz de x ao cubo, isso aí inverte o sinal. Menor ou igual a 1 sobre raiz de x. Agora, como a integral de 0 até 1 de 1 sobre raiz de x dx, isso daqui é positivo, né? Como isso daqui, como eu já sei, o p aqui, quem é o p? O p é meio, né? Então, ela é menor que 1. Como essa integral converge, temos que a integral de 0 até 1 de 1 sobre raiz de x ao cubo mais x dx também converge. A gente usou o teste da comparação, né? Essa daqui limita superiormente essa, ambas são positivas, e essa daqui converge, então essa daqui tem que convergir. Então, essa é uma outra maneira de usar o teste da comparação, certo? Com integrais desse tipo que a gente já conhece. Então, vamos continuar. Um outro teste que eu tenho é o teste de comparação no limite, né? Esse é mais usado. A gente usa o outro quando esse daqui é difícil de usar. Mas, em geral, esse daqui é mais eficiente. Então, vamos lá. Teorema 23, sejam f e g funções positivas e contínuas em A até mais infinito. Então, eu vou fazer o teste aqui para quando o extremo é mais infinito, né? Se elas são positivas, isso é importante, e contínuas, tais que o limite, quando você faz uma sobre a outra e aplica o limite, der um L, então a gente vai ter duas situações. Se esse L está entre 0 e mais infinito, ou seja, é um número, então as integrais são ambas convergentes, são ambas divergentes. Então, se eu conheço uma delas, a outra tem a mesma natureza. E se esse limite for 0 e a integral de baixo converge, então a de cima também converge. Esse teste aqui, ele é um corolário, na verdade, do teste da comparação. Então, a gente vai ver uma ideia de por que isso aqui funciona. Então, vamos ver uma ideia da demonstração. Vamos ser bem informais aqui, só para dar uma ideia de por que isso é verdade. Então, olha só, a gente tem que o limite de f de x e g de x, quando x tende para mais infinito, é um L, certo? Vamos supor que esse L é o primeiro caso. Está entre 0 e infinito, é um número positivo. E aí o que a gente tem é que f de x sobre g de x, então é aproximadamente L
quando esse x é um número muito grande, né? A partir de um certo número muito grande, isso daqui está bem próximo de L, tanto quanto a gente quiser, né? Quanto maior o x você pegar aqui, mais próximo do L isso daqui vai estar. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, ó. Se eu olhar para o gráfico da f sobre a g de x, digamos que eu vou desenhar um gráfico qualquer aqui. Aqui é o x, aqui é o y, aqui vamos dizer que aqui é o L, certo? E a f de x sobre a g de x, quando eu faço esse quociente aqui, digamos que seja uma função assim, né? Ela vai aproximando do L quando isso aqui vai crescendo, né? Aí, como para x muito grande, ela está bem pertinho do L, eu posso pegar um m bem grandão aqui, né? Digamos que esse m é bem grande, e eu olho para esse cara aqui, 3L sobre 2, e para esse aqui, que é L sobre 2, né? Esse aqui é 1,5 de L e aqui é meio de L. Então, eu olho para essa reta horizontal aqui, para essa reta horizontal, e aí, como a L, cada vez que o x está muito grande, ela está cada vez mais próximo do L, eu posso dizer que a partir desse m aqui, ela está dentro dessa faixa aqui, certo? Ela não escapa dessa faixa, né? É igual aqui. Aqui ela escapou, né? Mas para esse m bem grande, eu posso dizer isso. Por quê? Porque ela está bem próximo de L. Então, essa faixa aqui tem um determinado momento que ela entra nessa faixa e não sai mais. Ou seja, eu posso dizer isso, né? Isso implica que L sobre 2 é menor ou igual a f de x sobre g de x, que é menor ou igual a 3L sobre 2, para todo x a partir de um m bem grande. E aí, integrando isso daqui... Não, integrando não. Aí eu posso multiplicar isso tudo pela g, né? Porque elas são positivas, essa é uma das hipóteses. Então, L sobre 2 vezes g de x é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a 3L sobre 2 g de x. E daqui eu vou fazer minha comparação agora. Então, como que eu vou usar o meu teste da comparação? Veja bem, vamos analisar todos os casos. Primeiro caso, se a integral de a até infinito de f de x dx converge, então, se a integral de a até infinito de f de x dx converge, como... Então, eu posso usar essa desigualdade aqui. Como g de x é menor ou igual a 2 sobre L f de x, ambas positivas, pelo teste da comparação, vou colocar assim, pelo teste da comparação, temos que integral de a até infinito de g de x dx converge, né? Por quê? Aqui é só uma constante, né? Multiplicando a constante aqui não altera, continua convergindo. Segundo caso, se g de x, a integral de a até infinito de g de x dx diverge, então, usa a mesma desigualdade, né? Então, como g de x, L sobre 2, g de x é menor ou igual a f de x, pelo teste da comparação, temos que a integral de a até infinito de f de x dx diverge. Certo? Então, eu usei aqui, se essa diverge, multiplicado por uma constante, também diverge. Como ela está abaixo dessa daqui, pelo teste da comparação, essa daqui vai divergir. E aí, os outros casos são análogos, né? Se agora a integral de a até infinito, o que falta? Eu olhei quando f converge e quando a g diverge. Agora, e quando a f diverge? Se f de x dx diverge,
Tem que olhar quando a f diverge e quando a g converge. Se a f diverge, eu vou usar agora essa desigualdade aqui, ó, né? Se ela diverge, então pelo teste da comparação, como ela limita essa daqui também diverge. E o outro caso é o quê? Quando a g converge. Se a g converge, como ela limita essa daqui por cima, então essa daqui também tem que convergir. Então, vale o que eu estou dizendo aqui. Nessa situação, quando L é maior que zero e menor que infinito, então, ou ambas divergem ou ambas convergem. O que acontece com uma, acontece com a outra. Basta eu calcular esse limite. Agora, se o L é igual a zero e a g de x converge, então a f de x também converge. Esse caso, né, que é o item 2 do teorema, a gente pode pensar, mesmo é análogo. O item 2 do teorema, você tem que o limite de f de x sobre g de x, quando o x vai para mais infinito, é zero. Se isso é zero, então isso implica que f de x sobre g de x é aproximadamente zero quando o x é muito grande, né? É muito grande. Então, da mesma maneira, a gente pode pensar assim, ó, a f de x sobre a g de x, essa função aqui, ela vai aproximando de zero, né? Então, para x muito grande, para um x muito grande, né, ela passa, por exemplo, de 1, né? Para x muito grande, tem hora ela passa abaixo da reta aqui. Então, isso implica que f de x sobre g de x, como ela está indo para zero, isso aqui, por exemplo, é menor que 1 quando x é maior ou igual a um m muito grande. Então, isso implica que f de x é menor ou igual a g de x, para todo x é maior ou igual a m. E aí, a gente tem que, pelo teste da comparação, como essa daqui converge, então a f também vai ter que convergir, certo? Um detalhe que eu não falei aqui no primeiro item, mas que eu posso falar aqui, que é a mesma coisa, o teste da comparação ele só vai poder ser utilizado a partir desse m, né? O que eu estou concluindo é o seguinte, se a integral de m de m até infinito de g de x dx converge, né? Porque se ela converge de a até infinito, né? O a estaria aqui atrás, assim. Para um m, a partir do m também ela converge. Então, isso implica que a integral de m até infinito de f de x dx também converge, né? Converge, certo? Agora, a gente precisa só saber a partir de um m mesmo, né? Porque como elas são contínuas, a integral de a até infinito de f de x dx, ela é igual à integral de a até esse m de f de x dx, mais a integral de m até infinito de f de x dx, certo? Então, essa daqui a gente já sabe que converge, né? Porque a função é contínua no intervalo limitado. Então, esse pedaço aqui eu já sei que ela converge. O que me interessa é esse outro aqui, né? Quando ela vai para infinito. Então, como eu vi que a partir de um m grande, a g limita a f e a g converge, então esse pedaço aqui também converge. Então, a mesma coisa vale para o outro caso aqui, né? Que eu fiz direto, né? Aqui não seria a partir do a, né? Seria a partir desse m aqui. Mas de a até m, como elas são contínuas, as integrais existem, né? Então, vamos ver agora o exemplo de como usar esse teste. Então, uma observação que a gente pode fazer aqui, que é uma consequência direta deste teste da comparação no limite, é que se o limite da f de x, quando x vai para mais infinito, for igual a mais infinito, então essa integral aqui, ela diverge, né? Então, por que isso acontece? Vamos ver aqui, ó. Então, se o limite de f de x, quando x vai para mais infinito, é igual a mais infinito, o que significa? Isso significa que
Isso significa que o limite de 1 sobre f de x, quando x vai para mais infinito, é zero. Então, a gente está no segundo caso ali, ó. Se o limite de uma função sobre a outra der zero e a de baixo converge, então a de cima também converge, certo? Então, aí eu posso concluir que a integral, logo, a integral de a até b, até infinito, de f de x dx, diverge. Aí é um raciocínio por absurdo, ó. Ela diverge, pois, caso contrário, ou seja, se integral de a até infinito de f de x dx convergisse, então pelo teste da comparação no limite, teríamos que a integral de 1 dx de a até infinito convergeria também, que é um absurdo. Né? Porque essa integral aqui a gente sabe que não converge, né? Porque a integral é de 1, né? Então, é a integral de dx é igual a x de a até b. Então, de a até b seria de b menos a. Quando eu mando b para infinito, isso aqui vai dar infinito. Então, essa integral aqui não pode convergir, portanto, essa daqui também não pode. Recapitulando. Então, se esse limite der mais infinito, essa integral tem que divergir. Por quê? Porque se ela divergisse, né? Ou melhor, se ela convergisse, então, pelo teste da comparação, como esse limite é zero, essa integral também ia ter que convergir. Mas essa integral diverge. Então, essa daqui não pode convergir. Certo? Então, essa é uma conclusão que a gente tira diretamente do teorema. Então, se o limite é infinito, essa integral diverge. Então, a segunda observação aqui é que este teste também é válido para os outros tipos de integrais impróprias, mutatis mutantes. Então, isso aqui vale a mesma coisa se o integrando aqui, em vez de ser infinito, for um intervalo finito, certo? Valem as mesmas coisas. A única coisa que muda é isso daqui, que isso aqui só vale para o intervalo infinito, né? Então, vamos ver agora uma proposição e daqui a pouco a gente vê os exemplos. Que essa proposição aqui é para quando... Veja que os dois testes que a gente enunciou, as funções têm que ser positivas, certo? Aqui é positiva e aqui também exige que a função seja positiva. Quando a função não é positiva, tem um teste que pode ajudar, né? Seja f contínua em AB, se a integral do módulo da função converge, né? A gente diz que a função converge absolutamente, né? Quando ela converge em módulo. Então, a integral também converge, né? Então, se eu tenho uma função que não é positiva, coloco o módulo e faço um teste e vejo que ela converge, então a integral também converge. Agora, o importante observar que se a integral em módulo diverge, eu não posso concluir nada a respeito da integral de a até b de f de x dx, certo? Então, se ela converge, eu garanto que essa converge. Se essa diverge, eu não posso dizer nada a respeito dessa, certo? Então, vamos ver uns exemplos. Decidir se elas são convergentes ou não. Então, o primeiro exemplo é esse daqui. Vamos ver. Então, exemplo 28, o primeiro é a integral de 1 até infinito de dx sobre raiz de 2x² mais 5x ao cubo, certo? Então, eu vou comparar isso daqui
com esse tipo de integral aqui, ó, 1 sobre xap de 1 até infinito. Eu já sei que esse tipo de integral ela converge se p é maior que 1 e diverge se p é menor que 1, menor ou igual a 1, certo? Calculando o limite, então note que o limite, aí quem que eu vou usar aqui? Eu vou usar aqui, eu vou olhar aqui para o expoente de maior potência aqui, que é o x ao cubo, então x ao cubo, raiz de x ao cubo é x elevado a 3 meios, então vou comparar com essa função. Então, vou pegar 1 sobre x elevado a 3 meios é o meu p, certo? E vou comparar com aquela dali. Ela é positiva, ambas são positivas no intervalo de 1 a mais infinito. Então, vai ser 2x ao quadrado mais 5x ao cubo, com x indo para mais infinito, certo? Esse limite aqui é o limite, primeiro vezes o inverso do segundo, então vai ficar raiz de 2x ao quadrado mais 5x ao cubo, x elevado a 3 meios, com x indo para mais infinito. Vou colocar o x ao cubo em evidência aqui dentro da raiz e vou tirar da raiz. Então, vai ficar limite, esse x ao cubo sai como 3 meios, de raiz de 2 sobre x mais 5 sobre x elevado a 3 meios. Então, posso cancelar esse com esse. Quando o x vai para mais infinito, isso vai para zero e isso vai para a raiz de 5. Como o limite dessa função sobre essa deu um número L, que é igual a raiz de 5, então as duas integrais têm a mesma natureza. Como essa integral aqui, né? Então, vou escrever isso. Como a integral de 1 sobre x elevado a 3 meios de 1 até infinito dx converge pelo teorema da comparação no limite, a integral de 1 até infinito, né? 3 meios é maior que 1, né? Dx sobre raiz de 2x ao quadrado mais 5x ao cubo também converge. Também converge. Então, esse é o primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu não posso usar o teorema da comparação no limite ou da comparação diretamente, porque seno não é uma função positiva. Ela é uma função que assume valores negativos. Então, eu vou usar essa proposição aqui, ó. Eu vou olhar para a integral do módulo, né? Então, note que... E vou usar a comparação direta. Módulo de seno de x sobre x ao cubo é menor ou igual a 1 sobre x ao cubo, né? Porque o seno está entre menos 1 e 1. Então, o módulo dele está entre 0 e 1, né? Isso aqui é verdade, ó. Como a integral de 1 sobre x ao cubo de 1 até infinito dx converge, pelo teste da comparação, temos que a integral de 1 até infinito de módulo de seno de x sobre x ao cubo dx converge. Logo, a integral de 1 até infinito de seno de x sobre x ao cubo dx também converge. Também converge. Uma justificativa que eu não dei aqui para a proposição 25, por que ela funciona? Ela funciona por causa do seguinte, ó, a proposição 25, a ideia dela é a seguinte, ó, o módulo de uma função está sempre entre, aliás, uma função f de x ela é sempre menor ou igual ao seu módulo e o oposto do módulo. Não é isso? Ó? Então, ela dá isso ou ela dá isso, certo?
E aí, integrando, né, de A até B, menos f de x dx, integral de A até B, a integral está entre essas duas. Aí, se eu... Então, o que acontece? Então, essa integral aqui, como a integral do módulo converge, essa daqui também converge. Então, essa integral está entre duas que convergem, né? Então, ela também vai convergir, né? Então, essa aqui é a ideia da proposição 25. Vamos ver agora o último exemplo, que eu vou usar teste da comparação no limite, né? A integral de 1 até infinito de x sobre cosseno hiperbólico de x dx. Então, novamente, eu vou usar a integral do tipo 1 sobre x a p para comparar, né? Então, se eu calcular esse limite aqui, ó, x sobre cosseno hiperbólico de x de 1 sobre x quadrado, quando x vai para mais infinito, isso é igual ao limite de x sobre cosseno hiperbólico de x, primeiro vezes o inverso do segundo, vezes x ao quadrado, quando x vai para mais infinito. Isso é o limite de x ao cubo sobre cosseno hiperbólico de x, quando x vai para mais infinito. Então, isso vai para mais infinito, isso vai para mais infinito, posso usar L'Hopital, né? Então, esse é limite de 3x ao quadrado, derivado de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Uso L'Hopital de novo, né? Continua indo de infinito mais infinito. Infinito sobre infinito, né? Então, vai ser 6x. Derivado de seno hiperbólico é cosseno hiperbólico. E, do mesmo forma, dá infinito sobre infinito, uso L'Hopital de novo. Isso é o limite de 6 sobre seno hiperbólico de x, quando x vai para mais infinito. Quando x vai para mais infinito, seno hiperbólico vai para infinito, isso vai para zero. Se isso vai para zero, né? Então, eu estou nesse caso aqui, né? E a de baixo converge, então a de cima converge, né? Como? Quem é a de baixo? A de baixo é essa daqui. Como a integral de 1 até infinito de 1 sobre x quadrado dx converge, pelo teste da comparação no limite, integral de 1 até infinito de x sobre cosseno de x, cosseno hiperbólico de x dx, também converge. Então, esses são os testes, né? É o teste da comparação no limite, e esse teste aqui, quando a função não é positiva, né? Então, a gente tem esses 3 testes para usar, e somente a prática leva a gente a saber qual é a melhor função para se testar. Então, o melhor é fazer o máximo de exercícios possíveis para pegar essa prática. Então, por hoje é só isso e até a próxima.